Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Nós estamos em São Paulo, no bairro de Campo Limpo. Casa do Caminho, que tem uma longa história no acolhimento às pessoas, há mais de 20 anos trabalhando para que a gente possa nos aproximar mais das pessoas, levar uma palavra de conforto, ensinar um pouco da doutrina espírita. E assim, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cláudio, eu participo da Casa do Caminho como responsável pela área de ensino, pela área de acolhimento, de assistência fraterna. E a gente está nessa noite hoje, um pouco fria, para falar de assuntos muito importantes. Boa noite, Maria. Vamos cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui. Boa noite, Melissa. Olá, Décio. Boa noite. Hoje estamos num dia bastante especial, que é o Dia das Mães. E temos uma palestra muito interessante sobre esse assunto, né? Que é muito relevante na vida de todos nós, né? Falar de mãe. Muito bem. Eu lembro também a todos que a nossa casa já retornou aos atendimentos presenciais aos domingos, na parte da manhã, e que para participar, em função da questão, né, das restrições, seguimos o protocolo do governo, onde nós temos que ter o distanciamento, não é? Tomar todas as providências necessárias para a segurança de todos, não é? Boa noite, Deise. Boa noite, Elza. Então eu lembro que para você participar, né, é necessário agendar, né? Boa noite, Alessandra. Boa noite, Marlene. Boa noite, Hilda. E o nosso telefone de agendamento é o 11 98463 2650. É o WhatsApp. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Denise. Marilene, boa noite. Repetindo o telefone de agendamento, é o 11 98463 2650. Boa noite, Edinalva. Sim, que proteja a todos nós. Muito bem. Lembrando também que os nossos cursos da casa, eles seguem todos online, né? Esperamos um pouco mais que tenhamos condições de termos os cursos presenciais também. Boa noite, Ismeia. Leonice, boa noite. Mas também quero lembrar vocês que nós temos as nossas orientadoras que atendem online. Boa noite, Deilda, Josilene. Boa noite, Manuel. Nosso atendimento da casa é sempre pautado pelo acolhimento. Então, quando uma pessoa nos procura na casa, sempre ela passa por um momento de orientação. E a cada 2 meses nós conversamos com os assistidos para saber como estão, não é? Boa noite, Marli. Marli, minha mãe, olha, está assistindo também. Boa noite, Elza. E como nós não estamos fazendo esse atendimento presencialmente, nós estamos oferecendo as orientações, né, através de atendimento online, com as nossas orientadoras. Boa noite, Airan. Boa noite, Regina. Então é só uma questão de agendarmos. Todos os que passam aos domingos podem agendar lá, né, junto à recepção da casa, um horário na semana, onde os nossos orientadores estarão à disposição para conversar. Neste momento tão difícil, né, nós precisamos muitas vezes uma palavra, falar com alguém, conversar com alguém. E nós temos esse serviço à disposição de todos. Boa noite, Elaine, né? Então, assim, seria muito bom se as pessoas pudessem, né, participar, não é? Então, eu lembro isso, né, que é importante a gente ter esse contato próximo, né? A casa espírita, mesmo sem estar podendo fazer todo o trabalho usual, quer, né, chegar mais próximo de cada pessoa. Então, se você souber de alguém que precisa de conversar, procure a gente, não é?
procure a gente através dos nossos telefones, do WhatsApp, do agendamento, que a gente sempre providencia uma maneira de atendimento, não é? Uma maneira de chegar mais próximo àqueles que precisam. Eu lembro a vocês todos, quem não pegou ainda, que tem aqui a sua aguinha para a gente poder fazer a fluidificação, né? Para que ela seja fluidificada, não é? E lembro também que coloquem aí as vibrações para as pessoas que vocês gostariam que recebessem essa atenção especial do plano espiritual, não é? Sempre indicando se são vibrações para pessoas encarnadas ou desencarnadas. Então coloque também aí, não é? Boa noite, Rita. E assim a gente vai agora vivendo um momento, não é, de gradual melhora nessa situação, né, de pandemia, que ainda afeta muito, né? Nós temos visto muitas pessoas saindo às ruas, e não podemos nos esquecer que esta é uma condição excepcional. Não viveremos assim para sempre. Mas também o mundo não será exatamente como era antes da pandemia. Afinal de contas, ela não apareceu sem um motivo, né? E ela deve cumprir essa sua finalidade, que é trabalhar na nossa própria transformação. Boa noite, Lucimar. Então, que a gente possa entender que precisamos ter esse olhar para nós, né? Nos proteger um pouco mais, cuidar da nossa higiene, a higiene das mãos, mas também da higiene mental, dos nossos pensamentos, não é verdade? Muito bem. Vamos lá, colocando os nomes. Quem quiser colocar os nomes para as vibrações. Boa noite, Otília. E logo, logo já começaremos a nossa palestra desta noite. Não é? Hoje já tivemos de manhã na casa atendimento. Tivemos palestras também. E muito em breve, assim que possível, voltaremos também ao atendimento às quintas-feiras à noite. Estamos nos preparando para isso. Não é? Muito em breve. Vocês sabem que a casa trabalha de acordo com também o número de pessoas que se disponibilizam a ajudar, não é? Como uma casa de assistência, né, nós dependemos de voluntários. Então, sempre estamos, né, de portas abertas às pessoas que querem e que sentem que podem fazer um pouquinho mais para alguém, para os outros, não é? Boa noite, Patrícia. Então, se você sente isso, está tocando no seu coração, nossa casa está de portas abertas, né? Boa noite, Lilian. Boa noite, Edna. E é isso, gente. Espero que vocês tenham tido um ótimo Dia das Mães, um dia tranquilo, na medida do possível, perto, fisicamente, ou virtualmente, ou pelo coração, né, com a nossa mãe, com a mãe de cada um de vocês. Boa noite, Angelina. Muito bem. Vamos então. Boa noite, Renata. Vamos então, neste momento, fechando os nossos olhos e assim vamos elevarmos o nosso pensamento, nos reunindo à equipe espiritual presente, nos conectando a essa equipe da Casa do Caminho, que conduz a nossa palestra, que conduz todos os nossos trabalhos. E assim, agradecemos por mais um dia juntos, agradecemos ao Mestre Jesus pelas suas intuições, agradecemos pelo muito que recebemos e pedimos que nos envolva em muita luz, na sua luz, no seu amor, Jesus, especialmente hoje, Jesus, para que possamos entender o que vamos conversar nessa noite, para que possamos trazer para o nosso coração a mensagem
né, desse trechinho do Evangelho que vamos discutir. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E vamos passar então a nossa palestra de hoje. Nossa palestra de hoje é tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, né, que é um livro psicografado pelo Chico, através do Espírito de Emmanuel. E este é o capítulo 171, que se chama Palavras de Mãe, né? Não coincidentemente, no Dia das Mães. Então, o que a gente tem para destacar neste capítulo número 2 do Evangelho de João, não é? E o versículo 5 é o versículo que Emmanuel tirou deste Evangelho para trazer para nós, né? E este versículo é assim: E sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Mas qual era, não é, o conteúdo do capítulo 2 de João? Vamos lembrar um pouquinho que João, ele foi um discípulo direto de Jesus. Ele era tido como o mais novo entre todos os apóstolos, não é? E ele tem o seu estilo literário de escrever para os gentios, não é? E no seu evangelho, ele enfatiza a divindade do Cristo, não é? Sempre João demonstrando os 7 sinais que provam que Jesus é o Filho de Deus. Então, o estilo do Evangelho de João é reflexivo, cheio de imagens e sentidos figurados, né? Ele tem 21 capítulos, é um dos evangelhos mais curtos, não é? E João era um dos apóstolos, era o apóstolo de Jesus mais jovem, não é? Muito bem, então, acho que todos que já estudaram um pouquinho, não é? Sabem sobre as bodas de Canaã, né? Que foi mencionada. E nessas bodas de Canaã, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o som, né? Eu estou falando no microfone aqui do fone para ficar mais fácil, mais clara a minha voz para vocês. Vamos lá, vou tentar falar um pouco mais alto, tá bom? Muito bem, então, as bodas de Canaã, não é? Onde houve a transformação, né, da água em vinho. Então, primeiro, vamos entender um pouquinho o que eram as bodas. Bodas, muito falado, né, é quando a gente tem uma comemoração de um casal. Isso pode ser em diversas situações. Hoje em dia a gente usa o termo bodas de prata, bodas de ouro, quando se comemoram um certo número de anos juntos, né, de casados. Mas bodas também pode significar noivado. E bodas vem do latim da palavra votum, que quer dizer promessa. Então, em Canaã, né, tinham as bodas e Jesus foi convidado, a mãe dele foi convidada, e os apóstolos também estavam lá. E certo momento da festa, o que aconteceu? Não tinha mais vinho, não é? E Maria fala para Jesus: vinho está acabando. E aí Jesus fala: não é o momento agora, né? E mais tarde, Jesus pede para que se encham, não é? As talhas de pedra, ou seja, grandes vasos, né? E cada vaso desse cabia mais ou menos uns 50, 60 litros, né? E ele pediu: encham de água. E aí encheram de água e depois ele falou: leva, né, para o mestre do salão, ou seja, a pessoa encarregada da festa. E quando a pessoa olhou essas talhas, ela falou assim: nossa, geralmente se oferece o melhor vinho no começo, mas dessa vez guardou-se o melhor vinho para o final. Ou seja, ali tinha vinho, não é? Era uma maneira, não é, de se mostrar, né? Então isso aconteceu no capítulo 2. Mas no meio deste capítulo tem essa frase de Maria, onde, quando ela falou para Jesus, e Jesus disse: guarda um pouquinho que não é a hora. Aí ela falou para os servos, né? Fazei tudo quanto ele vos disser. Então esse é o trecho que a gente vai estudar no texto de Emmanuel agora, Palavras de Mãe. Então eu vou ler para vocês o capítulo 171. Né? O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta
de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Neste grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estamos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Muito bem. Eu falei um pouquinho sobre o capítulo 2, não é? De maneira geral. E ele começa, quando Emmanuel começa, ele começa falando do Evangelho sendo o roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Todos nós entendemos o que é Evangelho. Então, o significado de Evangelho é o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? E Evangelho é cada um dos livros, né, dos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão lá no Novo Testamento e que narram a vida e a doutrina e a ressurreição de Cristo, não é? Ou seja, quando Cristo, né, desencarna. Muito bem. Então, Evangelho é tido como boa nova. E aí a gente fala, o Evangelho para quê? O que é o Evangelho? O Evangelho é a Bíblia? Então, o Evangelho é uma parte que a gente chama da Bíblia, que são os ensinamentos de Jesus. Principalmente destes 4, né? São esses 4 livros do Novo Testamento. Bom, mas para que serve o Evangelho? O Evangelho e os evangelistas, eles foram as pessoas que vieram trazer a boa nova. Qual era a boa nova? É dizer que existia um caminho de salvação naquela terra, para aquela condição onde eles viviam, não é? Onde Jesus é o centro de toda a história desse evangelho. Ele é o protagonista, ele é o personagem principal de tudo o que acontece nestes livros que nós chamamos de evangelho, né? Mas para que serve, né? Também é chamado de carta da redenção. O que é a redenção? É a salvação, é a maneira como nós temos de nos redimir, ou seja, de entender os nossos erros e buscarmos melhorar. Também é chamado como
documento sagrado aqui por Emmanuel. Por que documento sagrado? Documento porque está registrado ali muitos acontecimentos do trabalho incessante que Jesus teve, no sentido de despertar as pessoas através da sua palavra diretamente no coração. Não tinha uma pessoa que ouvisse Jesus e não se sentia tocado. Mesmo discordando, mesmo indo contra a lógica daquilo que as pessoas podiam acreditar. E eles eram tocados de uma certa forma, não é? E quando que aparece essa questão da figura da Maria, né? E ela falou aquela frase lá, falando para os servos, né? Falando para eles, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, o que meu filho disser, faça. Essa é a melhor atitude, não é? E Maria, para nós, não é? Quando nós pensamos em Maria, a mãe de Jesus, muitas vezes recorremos a Maria quando a gente está desanimado, quando a gente não encontra saída, quando a gente está em aflição. Então, Maria é a mãe de Jesus, e é como a mãe de cada um de nós, aquela mãe que vai sempre estar disposta a nos acolher. Este é o símbolo de mãe, não é? Hoje celebramos o Dia das Mães. E o que é isso, né? O que é o poder de ser mãe e a difícil tarefa de ser mãe, não é? Então, todos nós olhamos, não é? Viemos de algum lugar. E este algum lugar, primeiramente, é a nossa mãe. Então, hoje é o dia da origem da gente. É o dia de onde nós celebramos de onde viemos. Nós viemos de uma pessoa, e essa pessoa nós chamamos de mãe. E essa é a primeira pessoa que nós temos esse contato nessa encarnação. Um contato muito íntimo. Nós estamos dentro desta pessoa. Esta pessoa nos alimenta. Esta pessoa nos nutre. Nós dependemos totalmente desta pessoa. E aí, quando nós nascemos, não é? Esta pessoa também nos acolhe e cuida de nós. E nós olhamos para essa pessoa como tudo. É tudo para nós. Nos primeiros momentos, nós temos somente a mãe. A mãe é tudo, é o que nos basta. E nós vamos aprendendo a conversar com a mãe, a nos comunicar com a mãe. E a mãe também nos entende mais do que qualquer outra pessoa. E este relacionamento com a mãe nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida, não é? A mãe é aquela que era a dona da verdade. Ela dizia e era aquilo e pronto. A mãe é aquela que guia. Ela sabe o melhor caminho. É aquela para quem eu dou a mão quando eu preciso. Aquela que me conduz, não é? A mãe também é aquela que disciplina. Ela diz não, não pode. A mãe é aquela que educa, muitas vezes tendo que recorrer a recursos mais austeros, não é verdade? Mas ela educa porque a mãe tem que nos preparar para o mundo, não é? A figura do pai também é muito importante. E, paulatinamente, os dois vão, né, trabalhando incessantemente para a nossa evolução, porque esta é uma das missões de ser mãe e de ser pai, não é? A mãe e o pai, eles nos acolhem e eles também têm que saber desapegar de nós, desapegar do filho. E aí é um dilema muito difícil para quem é mãe, para quem é pai também, mas eu acho que ainda é maior para quem é mãe, porque a mãe tem uma ligação, né? Ela tem uma ligação muito forte, porque saiu dela. Ela gerou dentro de si. E esse desapegar do filho é difícil para a mãe. O que é desapegar do filho? É entender que
nós, enquanto mãe, enquanto pai, nós temos uma missão. E nós temos que preparar este ser que veio a este mundo, né? Veio a esta encarnação através de nós, para que ele viva suas próprias experiências, tenha seus próprios aprendizados, independente da gente aprovar ou não. Então, este é o grande desafio de ser mãe, não é? É saber desapegar. É desde o acolher até o desapegar. Mas não é um desapegar descompromissado. É um desapegar olhando de longe, acompanhando, torcendo para que dê certo, apoiando e sempre deixando os braços abertos para quando o filho tiver nos momentos que precisa de acolhimento. Nós todos precisamos, não é? Nós estamos tendo os nossos momentos de altos e baixos, que é totalmente, é algo totalmente natural na nossa vida. Muito bem. E aí, nós falamos também aqui no texto do Emmanuel que o noivado ainda perdura. Nós ainda vivemos essa situação de noivado entre o Evangelho e a terra. Ou seja, a terra representada por todos nós aqui, não é? A terra também representada por nossa mãe. Nós falamos da Mãe Terra, a mãe que nos acolhe, que nos dá o alimento, a mãe que nos oferece todas as possibilidades e os caminhos de prosperarmos. Esta é a nossa Mãe Terra, a nossa também origem aqui no nosso planeta, não é? E essas bodas entre o Evangelho, ou seja, o trabalho para nossa elevação moral e o nosso cuidado com tudo que recebemos da Mãe Terra, é uma bodas ainda que ainda não está numa perfeita união, não é? Nós ainda tem momentos onde que nessas bodas acaba o vinho, ou seja, acaba a esperança, não é? Onde a gente não ouve nem o Evangelho e nem respeita a nossa Mãe Terra. E deste conflito, desta situação de falta, não é? Surgem todos os problemas que nós vivemos, sejam problemas de ordem física, sejam problemas de ordem espiritual, sejam problemas de ordem mental, não é? Sejam problemas de ordem psicológica, ordem emocional. É o desequilíbrio neste noivado que não vira um casamento entre o Evangelho e a Mãe Terra, não é? E aí, Maria nos diz, né? Faz aquilo que Jesus manda. E será que nós, né, fazemos o que Jesus nos pede? Não é? Jesus que fala manso, Jesus que fala ama o teu inimigo, Jesus que fala perdoa, Jesus que convida a gente, não é? E ele fala, faça como eu faço, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? É através de mim que você chegará a Deus. E ele não fala isso como uma maneira, vamos dizer assim, de se enaltecer, mas uma maneira de siga o meu exemplo, seja humilde, seja caridoso, tenha compaixão, perdoe. O passado de cada um é o passado de cada um e é daqui para frente que a gente tem que pensar. Não é quando ele fala, né? Vai, não peques mais. Ou seja, seu passado já foi. Você já sofreu por isso. Melhora daqui para frente. E é assim que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Nos perdoarmos primeiro. Nós sofremos muito porque não nos perdoamos. Mas é fazer o que Jesus nos pede. É simples assim. Ah, mas como que eu vou saber o que Jesus me pede? Usa o Evangelho. Você faz o Evangelho no lar? Você tem o hábito de ler o Evangelho? Então, nós temos essa necessidade, porque senão a gente só fica no noivado e a gente não chega ao casamento. E quanto à nossa Mãe Terra?
a nossa natureza. Nós falamos de Mãe Terra e lembramos sempre de natureza. Como tratamos a natureza? Será que a gente faz minimamente o necessário para cuidar bem da natureza? Será que valorizamos essa natureza que incessantemente nos alimenta, nos acolhe, não é que é a nossa mãe? Então essa é a mensagem da nossa palestra de hoje, para que a gente reflita sobre a necessidade que temos do Evangelho, ou seja, das palavras de Jesus. A necessidade que temos de praticar o Evangelho. Porque ler o Evangelho é muito fácil, né? Traduzir aquilo para a nossa vida e colocar aquilo em prática é que é o grande desafio. Em todo tempo foi assim e não tem sido diferente nos dias de hoje, mas o convite é: faça o que Jesus te pediu. É isso, né? Vamos então, neste momento, passarmos para nossas vibrações. Quando a gente coloca os nossos melhores sentimentos e elevamos os nossos pensamentos com a nossa força de vontade impulsionando esses pensamentos como flechas em direção àquilo que a gente quer. Aquilo que a gente quer que melhore, que receba essa vibração. Muito bem. Então vamos com o nosso coração cheio de amor elevar os nossos pensamentos em vibrações de amor para todo o nosso planeta Terra, envolvendo todo o nosso planeta em amor, não é? Envolvendo todos os nossos governantes em amor para que possam olhar com mais amor e respeito a todos os seus governados. Vamos vibrar muita luz, muita saúde, muita vontade de se melhorar para todos aqueles que estão doentes, que estão acamados, que estão sofrendo, desde a Covid até outras doenças, inclusive as doenças psicológicas da mente, as depressões. Vamos vibrar muita vontade de se melhorar, muita vontade de querer fazer o bem para todos aqueles que estão nas prisões. Vamos vibrar muito ânimo, muita vontade de querer recomeçar, de se reinventar a todos aqueles que se encontram desempregados, todos aqueles que se encontram nas ruas, né? Vontade de ter muita saúde, de querer ajudar, compartilhar conhecimento para todos aqueles que estão nos asilos. Muita vontade, vamos vibrar muita saúde, muita força para todos aqueles que estão todos os profissionais de saúde que se encontram aí nesse trabalho incessante, buscando ajudar as pessoas. Vamos vibrar muita luz, prosperidade e paz, muito amor, muito amor para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, e vibrar muita harmonia, muita tranquilidade e paz para a nossa casa e todos aqueles que habitam nela. E pedimos também a permissão para vibrarmos por nós mesmos. E seguindo agora, vamos buscar tomar o nosso passe, não é? Assim, respiramos profundamente e soltamos o nosso ar, relaxando aonde estivermos na nossa cadeira. Vamos então nos relaxando, esvaziando a nossa mente, como se nós pudéssemos caminhar com Jesus, deixando, não é? Todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, as dores e as aflições. Estamos em paz, né? Com Jesus. Caminhamos então com total sinceridade e pedimos, né, sua ajuda para nos melhorarmos. Entregamos a essa equipe espiritual que está presente neste momento no nosso lar e nos toca o corpo nos pontos precisos, equilibrando as nossas energias, harmonizando o nosso campo energético, nos trazendo tranquilidade, serenidade e paz. Nossa mente está serena e está calma. Estamos totalmente receptivos aos fluidos recebidos, que são remédios para qualquer aflição, qualquer dor que possamos estar passando. Neste momento,
pense também naquela pessoa que você colocou nas vibrações aqui, naquela pessoa que não pode estar presente, ou a pessoa que também desencarnou. Não é verdade? Para que ela possa também receber aonde quer que esteja os benefícios deste remédio que é a nossa aguinha fluidificada, não é? Pedimos que derrame, que coloque em nossa água este remédio para a nossa melhora física, nossa melhora espiritual, de acordo com o nosso merecimento, para que possamos ter mais disposição, discernimento e estarmos assim mais fortes para aceitar tudo aquilo que não nos cabe mudar, para que possamos nos resignar diante deste, juntamente com esse remédio que muitas vezes é amargo, mas que é para o nosso bem maior, enxergando que em cada dificuldade deste nosso caminho há uma oportunidade de nos reinventarmos, de evoluirmos, buscando sermos melhores. Então nós agradecemos a essa equipe espiritual e neste momento, aproveite, pegue a sua aguinha, tome um gole. Desfrute deste bem, que é a água fluidificada. Use essa água ao longo da semana, complete a sua água com outra água, né? E assim você vai tendo essa água fluidificada. Se for dar para alguém, que você tenha separado outra água para essa pessoa, que você tenha vibrado, não é? Muito bem, nos encaminhando aqui para o final. Hoje trouxe uma prece, que é a prece que Jesus fez junto aos essênios para a Mãe Terra. Então, vou ler para vocês. Jesus diz: "E desta maneira ore a vossa Mãe Terra. Nossa Mãe, que estás na terra, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade em nós, uma vez que estamos em ti. E como tu comandas a cada dia os teus anjos, envia-os para nós também. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como expia todos os nossos pecados contra ti. E não nos induzas à doença, mas livrai-nos de todo mal, pois tua é a terra, o corpo e a saúde. Amém." Muito linda essa prece, não é? Desejo que todos vocês que estão até esse momento juntos aqui possam desfrutar deste conhecimento, destas palavras, que elas possam ter entrado um pouquinho no coração de vocês, para que a gente possa ter uma semana iluminada e a cada dia irmos nos melhorando. Não é verdade? Agradeço a todos que ficaram até agora. Muito boa noite. Aqueles que entraram depois que começamos a palestra. E que se você esteve com sua mãe hoje, agradeça por isso. Não é? Agradeça e aproveite a presença da sua mãe na sua vida. E se ela já não está mais na sua vida, faça a sua oração, mandando flores para ela, que ela vai receber as suas flores, com certeza, onde quer que ela esteja. E sempre que esta mãezinha, que já não está presente na sua vida, e você lembrar dela, busque lembrar com um sorriso, com a alegria, aquele melhor momento que você teve com ela. Isto é o que você deve guardar no seu coração. Nós nos encontramos no próximo domingo. Uma ótima semana.